Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. O convidado de hoje é o Léo Camarote, amigão meu. E só antes de apresentar ele, queria deixar aquele recado básico para vocês de sempre. Se vocês conhecem alguém que está prestando vestibular, que se interessa aí por economia, não esquece de compartilhar, deixar aquele like, se inscrever no canal também, que isso ajuda a gente a manter a criação de conteúdo da hora aqui. E, bom, a gente vai falar um pouco sobre economia hoje. O Leozinho aí se apresenta melhor pra galera, entender um pouquinho também do que você fez e tudo mais. Boa, boa. Primeiro, cara, prazer estar aqui, Dani. Foi, Tamo foi junto. complicado a gente arrumar essa agenda aí, tava uma loucura aqui nesses últimos dias, mas, pô, que bom, cara, que a gente conseguiu ajustar pra bater esse papo. Da hora. E aí, pessoal, pô, eu tenho 25 anos, né? Pô, conheci o Dani aí em Campinas há bastante tempo, a gente estudou junto no colégio. E aí eu fiz faculdade de economia na USP, lá em Piracicaba, ou Exalc, né? E aí entrei lá, pô, depois de um ano de cursinho, passei meus 4 anos lá na Exalc e depois, enfim, terminei o curso, finalizei o curso. Da hora. Formadaço, então, já. Ô, Léo, tem uma pergunta que eu começo sempre com essa bucha já com a galera. Como que você escolheu economia? Tipo, você falou aí que você fez um ano de cursinho, mas você já sabia que você queria fazer economia antes? Você descobriu no cursinho? Como que foi esse processo de tomada de decisão, né? Porque, pô, Uhum, 17 anos, ali, beleza, já tava no cursinho, né? Mas é uma escolha uhum. que vai pro resto da vida, praticamente, né? A gente acha isso, né? Não que seja, mas. Eu acho que para mim economia meio que foi o ciclo natural das coisas. Meus tios trabalharam em banco por muito tempo e desde pequeno nas conversas do meu pai com os meus tios, enfim, da minha família inteira, eu sempre me interessava por alguns assuntos de adulto, digamos assim, né? Desde criança. Então, pô, eu era aquela pessoa que desde o colégio, sei lá, chegava e via jornal hoje todo dia em casa, por exemplo. Pô, não parava Só. no Globo Esporte, parava e via o jornal hoje porque eu gostava de ver sobre notícias, sabe? Então eu Da hora. sempre gostei pô, conhecendo, sabendo, querendo saber o que estava acontecendo no mundo e gostava de número também. Então tinha uma certa afinidade pô, com matemática, não que era a melhor matéria do mundo na escola, mas enfim, tinha uma certa afinidade e acho que foi meio que um ciclo natural, assim, escolher por economia. E eu fiz esse um ano de cursinho foi muito importante para mim, porque eu meio que sabia que eu queria economia já, só que todo mundo falava: "Ah, não, vai fazer engenharia, cara. Pô, se você se formar como engenheiro é muito melhor para você". E o curso de engenharia no geral tá em alta, né? Não, faz engenharia de produção e aí eu acabei ficando na dúvida. Eu falei: "Pô, o que será São que eu vou cursos fazer, muito né?". similares até às vezes, né? E isso, e até para os olhos do mercado de trabalho, se você é um engenheiro de produção ou você é um economista, muitas das vezes são Você vai fazer a concorrentes, mesma sabe? coisa, né? São concorrentes de vaga e as pessoas vão acabar fazendo a mesma coisa. Ah, vai trabalhar em banco, vai trabalhar em multinacional na área financeira, enfim. Então acaba que é parecido nesse sentido, né? Até que, quando eu entrei no cursinho, fiz o cursinho lá em Campinas, o Elite, meus primeiros 6 meses eu fui na turma de engenharia. Lá eles dividem por humanas, engenharias, medicina, né? Até os primeiros 6 meses eu fui na turma de engenharia, até porque era muito mais focado para exatas. Só que aí Uhum. no final do cursinho, não, cara, é economia mesmo que eu quero, mesmo tendo esse lado um pouco mais voltado para humanas, que às vezes, enfim, eu não tinha certeza se eu teria afinidade ou não. Falei, cara, não, é isso que eu quero mesmo, então vamos para cima. E acho que foi, acho não, tenho certeza, foi a melhor escolha que eu pude fazer ali naquele momento e, enfim, para minha vida, né? Da hora. Não, porque assim, é, eu vejo muito isso, né, que você comentou, de serem cursos em que, por mais que a proposta deles sejam diferentes, hoje a galera tá brigando por vaga muito pau a pau, né? Tá indo tudo Sim. pra consultoria, ou mercado, financeiro e tudo mais, então. Uhum. E muita coisa mudou também daquela época pra essa, né? Quando a gente fala isso, parece que a gente é super velho e tal, mas, pô, tem o quê? Uns 7 anos? 7 anos pra É, hoje. Eu lembro que quando eu tava prestando vestibular, o pessoal falava muito, né? Vai fazer engenharia de produção, que tá super em alta. sim. E
Nem se falava Não, de computação quase, e aí hoje você vê o mercado de computação bombando, estourando. Eu falei, caralho, e se eu tivesse feito computação desde o início? pois é, cara. E hoje, pô, a gente nem sabe, né? Ah, pô, engenharia de produção ou economia, beleza, são cursos que ainda continuam muito em alta, mas todo mundo sabe que o futuro está muito baseado em mais cursos voltados para a tecnologia do que qualquer coisa, né? Então, Sim. acho que um pouco dessa noção vem mudando aí ao longo do tempo, justamente pelos avanços que a gente está vendo. Eu tenho uma dúvida, que você tava falando do cursinho que ele é focado lá, tinha turma de engenharia e tudo mais, né, que é muito focado para exatas, mas o Uhum. curso de economia, né, que tipo, pelo menos não sei se todo mundo sabe, mas ele é muito humanas, na verdade, ele é humanas, né, por mais que você mexa com números e tudo mais, pelo que eu Ele ouvia é. falar, ele é humanas 100%, né? Assim, tem faculdades e faculdades, tem estilos enfim, de disciplinas que o pessoal inclui, dependendo da faculdade, mas no geral é um curso mais de humanas do que de exatas. Uhum, Chega a ser um meio a meio até, mas, por exemplo, no começo, assim, no primeiro ano, você vai ter muito mais matérias de humanas do que de exatas. Então, por exemplo, a gente tem história do pensamento econômico, por exemplo. Então, é 100%, cara, vamos se debruçar nos autores é, que fizeram história na economia, que bolaram algum meio de pensamento da economia. É, ciências sociais, por exemplo, a gente também tem essa matéria de ciências sociais. Então, a gente vai construindo todo um contexto histórico para entender, pô, como que a gente chegou aqui, quais as vertentes econômicas que a gente tem, ou que já existiram e que, enfim, ninguém toca mais nesse assunto, ou que é o que está em voga hoje em dia, para depois a gente ir para um lado mais técnico, que aí envolve mais uma parte de exatas, né? Então, ao longo do curso, uma vez que a gente construiu meio que essa base de que, cara, vamos entender o contexto histórico de como tudo aconteceu. Ah, beleza, é assim. Ou enfim, tem um modelo econômico X ou Y. Beleza, vamos colocar isso no papel agora e a partir das matérias que a gente tem, econometria, microeconomia, por exemplo, a gente vai meio que colocando tudo isso em prática, né? Vai tudo se uhum, casando, assim, ah, beleza, tem a parte da história, e agora como que a pessoa faz isso na prática? Como que a gente chega num cálculo de inflação, de taxa de juros, de taxa de desemprego ótima na prática, né? E aí a gente chega para o lado mais exato nesse sentido. entendi. Mas assim, por exemplo, no dia a dia lá do curso, ele é mais teórico ou dá pra implementar bastante prática, né? Porque assim, pelo que eu aí uma visão totalmente leiga. Uhum, O que eu já vi é que você ouvi falar é que vocês estudam muito o passado, obviamente, para entender o passado, que foi o que você comentou agora. uhum, Mas tem alguma forma de na faculdade colocar isso em prática? Sei lá, enquanto programador, a gente uhum. aprendia lá linha de comando, chegava no computador, tá, né? Vamos colocar os códigos aqui, mas vocês têm alguma aplicação prática que dá para ser feita? Cara, a gente chega a ter é, algo de modelagem econômica, financeira, mas muito, muito básico, assim. Então, por exemplo, a gente tem uma matéria que chama desenvolvimento econômico. Nessa matéria, a gente, de fato, vai pegar uma equação e vai destrinchar diversos aspectos. Por exemplo, por que que a produtividade média do trabalhador brasileiro é tão baixa? Então, a gente chega Uhum. nesses casos, a gente consegue chegar nesses casos práticos, sim. Só que se eu falar para você que isso corresponde por 10% do curso, eu acredito que seja muito, sabe? Então acho que ele é muito mais focado justamente, pô, vamos entender como que aconteceu no passado, e aí a gente entra em alguns específicos de casos brasileiros, por exemplo, século XX brasileiro, quais foram as principais medidas econômicas que foram tomadas, certas ou erradas, como que a gente chegou no período em que a gente está hoje. Obviamente a gente fala muito de hiperinflação, os governos ali do final da década de 80, de 90, mas chegar de fato na parte prática, que é, por exemplo, pô, a questão da produtividade do trabalhador, por exemplo, que eu Uhum. mencionei pouco atrás, é uma parte pequena. Entendi. Caraca, deve ser, mas assim, no geral é um curso maçante de você ter que sentar ali, ler muito, estudar muito. Estudar muito que eu digo, pô, de não ter eu acho que os trabalhos, né, o Uhum, universo da engenharia que eu venho, a gente tem essa questão de trabalhos práticos, né? Então, uhum.
acaba sendo um curso muito que exige muito essa leitura e tudo mais. Cara, ele o bom, que pelo menos eu gostei, né? Ele é diverso nesse sentido, porque querendo ou não, ele é um curso de humanas, como a gente tem falado aqui, mas também tem muita coisa de exatas, né? Então, Uhum. o bom para mim é que tinha essa diversificação, né? Então, pô, tinha matérias que eu tinha que ler um livro de 500 páginas, mas tinha matérias que era só, pô, pegar e começar a fazer cálculo, sabe? Estatística, por Tá. exemplo, enfim. Então, ele é bem diverso nesse sentido, que é bacana. Então, para mim, não chegou a ser tão maçante no sentido de que, cara, eu tô há 1 ano e eu só tô lendo livro e não tô fazendo nada. Não chega a ser tão maçante nesse sentido, sabe? Mas tem bastante Dá. teoria, Isso aqui. né? Essa parte de estatística, vocês chegam a ter alguma coisa relacionada à programação em si? Um Python da vida? Um R? Nada. Não, a gente usa o R, só que sabe aquele. O professor coloca na lousa lá ou no quadro, não sei quem é que tá. Dependendo da região do Brasil, né? No Nordeste, por exemplo, eu chamava de quadro, não era lousa, mas enfim. É, ele colocava lá basicamente o que a gente tinha que fazer e a gente ia fazendo, tá? Sabe? Tipo, não era um negócio de, não, peraí, vamos aprender do zero como que a gente programa em R. Entendi. É só se vira, E campeão. ele colocava lá e a gente dava um Ctrl C, Ctrl V e beleza, a prova é isso. Então não Entendi. era nada que. É um gap gigantesco, inclusive, que eu acredito que tenha, porque a gente de fato sai da faculdade. Vamos até voltar, tá? Uhum. Eu saí da faculdade sem aprender basicamente nada de Excel, que é o básico, né? O básico do básico. Eu acho que programação é uma conversa para anos à frente ainda, porque se a Entendi. pessoa não sabe nem fazer soma no Excel depois de 4 anos de faculdade, programar é outra coisa, né? Então, você até tocou num ponto que recentemente aqui no podcast gerou uma polêmica aí. Aham. A gente teve um dos podcasts aí com um amigo nosso, inclusive, amigo do Léo também. E aí, óbvio, né? Tipo, acho que o pessoal perde um pouco a noção de que o podcast aqui ele é muito opinião pessoal, de vivência pessoal. E, meu, quem não concordar, tiver a fim de trocar uma ideia aqui para mostrar uma outra visão, né? Uhum. Estamos super abertos, nada do que a gente fala aqui é lei. Mas o Biel, né? Ele falou no Uhum. vídeo dele lá que ele sentiu, pô, no mercado, quando ele foi atrás de vagas, que algumas faculdades particulares se destacavam muito mais os alunos ali, porque eles já tinham essa bagagem, né? Eu vi um pessoal comentando, pô, isso daí você consegue aprender por fora e tudo mais, concordo com isso, óbvio. Uhum. Mas você sente que os professores, eles tentam trazer coisa nova? Porque assim, eu acho, pô, muito massa a gente aprender tudo isso na base. Eu acho, pô, primordial a gente entender, ter a base bem sólida, porque o resto é ferramenta, né? E ferramenta a Uhum. gente aprende conforme a evolução, mas ter isso daí Cara, por parte do professor torna as aulas mais legais. sim, A gente sim, com acaba ficando mais certeza. empolgada, porque, pô, é isso que o mercado tá vendo, você já sente um conforto ali de, puta, cheguei, que nem estavam falando, teve um dos vídeos atrás aí, o cara tava falando que ele abriu um livro de 2007 e tava falando, daqui a pouco a Intel vai lançar o Pentium 4, alguma coisa assim, sabe? Tipo, os caras super ansiosos. E, mano, não. Então, Sim, sim. Cara, não, é complicado. Exemplo prático aqui. Por exemplo, a gente tem uma matéria, sei lá, várias matérias mais voltadas para exatas, tá? Pô, a gente tinha que destrinchar cálculos gigantescos para chegar num resultado lá, justamente, qual que é o equilíbrio perfeito, digamos assim, qual que é o equilíbrio ótimo entre inflação e taxa de desemprego, por exemplo. A gente fazia tudo no papel, cara. Tipo, 100% no papel. E era uma conta gigantesca. Tipo, a prova do professor era um calhamaço de papel que a gente tinha que escrever, cara. Mão saía doendo. E você sabe que você consegue fazer isso no sistema. Pô, uhum, ensina a gente a programar o básico ali. Por quê? E aí, trazendo para o contexto de economia. Cara, na vida real, as variáveis que influenciam, por exemplo, na inflação, são milhares, né? Não é um negócio que a gente consegue chegar ali de A mais B vai ser igual a C e beleza, tá tranquilo. Não, cara, são milhares de variáveis que influenciam nisso, né? E como que a gente. Isso aí
como que a gente consegue agrupar diversas variáveis de forma mais simples, digamos assim? Cara, não dá para ser uma folha de papel, né? Uhum. Tem que ser em algo mais elaborado. Então, assim, É. e não sei, eu não sei se a culpa é só do professor ou se também está do nosso lado, sabe? É difícil a gente culpar só Uhum. um lado nesse sentido, mas, querendo ou não, quem está montando a aula ali no final do dia é o professor, né? E, assim, às vezes seria importante ele ter mais contato com o que está mais sendo utilizado no dia a dia, né, das pessoas. Exato. É, não, nem que seja uma culpa, acho que é muita burocracia ali, né? A gente entende, eu entendo super que faculdade pública, o foco é pesquisa, né? Sem eles, sem a pesquisa da universidade pública, pô, a gente já viu aí que pandemia mostrou pra gente que sem pesquisa a gente não tem nada. Uhum. Mas ao mesmo tempo, pô, você não tá formando só pesquisador, você tem que entender que você tem alunos de diversos tipos que é o que complementa, que forma a sociedade, né? A sociedade não é só Sim, pesquisador, não é só mercado, não é só, sei lá, caridade, você tem todas sim, as, tudo que bom, forma ali, então você, né, tem que ter. Mas se você sente, sim. por exemplo, que eles tentam, ou até aproveitando, teve alguma reforma na grade, você ficou sabendo de algo, ou até você viveu algo nesse sentido? Cara, não. A única coisa que eu comecei a viver, eu já estava no final da faculdade, é que eles estavam começando a gravar as aulas para ir para um modelo mais parecido com o EAD, ou a possibilidade da Da pessoa hora. conseguir assistir a aula online, sabe? Isso já é uma diferença. Pô, uma revolução absurda. É, mas eu não sei até que ponto isso avançou, até porque depois que eu saí eu não ouvi muita atualização nesse sentido, então eu não posso falar nada, mas Uhum. estava tendo um processo de atualização nesse sentido, né? Agora, com relação à estrutura de grade curricular, justamente para a gente tentar colocar mais de mundo real e de século XXI nas disciplinas que a gente tinha, aí não. Se for por esse sentido, não, muito pouco. E é justamente isso que você falou, né? Pô, na faculdade pública tem muito essa importância de. E que é de fato, é muito importante de fato, que é a gente seguir pelo mundo acadêmico, né? Uhum. Mas, vamos dizer que 50% das pessoas durante a faculdade querem seguir por um lado mais de pesquisa e outros 50% não querem, né? Eles já. Eu, por exemplo, já cheguei na faculdade com a certeza de que, cara, beleza, vou fazer a faculdade aqui e o que eu vou fazer de pesquisa basicamente vai ser o meu TCC, porque eu quero ir para o mercado de trabalho logo, sabe? Eu quero me formar logo aqui, eu quero ir para o mercado de trabalho. E a gente precisa de um lugar que, beleza, a gente vai ter a teoria, vai ter a teoria. Mas e daqui a 5 anos, quando eu me formar, como é que vai ser? Uhum. Que tipo de sistema que eu vou usar? Que tipo de abordagem que eu preciso usar para viver a vida real ali, né? E não só o Entendi. que a gente viveu nos anos 80 de hiperinflação no Brasil, por exemplo. Isso aqui. Mas é, até aproveitando, em contrapartida, ali em paralelo da faculdade, não tinham instituições acadêmicas que pudessem suprir essa necessidade? Porque eu vejo isso um papel muito importante aí, puxando pelas as próprias organizações estudantis em que a galera tenta preencher esse gap aí. Sim. Faculdade pública não tem abordagem de mercado, porque os professores são pesquisadores, poucos viveram no mercado mesmo, né? Muitos já concursaram e logo de cara entraram ali. Mas Uhum. você vê galera se organizando para empresa júnior, atlética. Como que. Cara, Você chegou a participar de 100%. alguma? 100%, 100%, cara. Eu acho que isso foi o que fez toda a diferença no meu período de graduação, que, pô, a gente conseguia colocar em prática, né? Então, aí, pra galera que tá ouvindo e que não sabe, o curso de economia na Exalc é integral, né? Então, principalmente nos 3 primeiros anos, você não tem tempo para estagiar numa empresa. Você não consegue Uhum, porque você vai ter, no mínimo, 3 vezes, 2 vezes por semana, aula de manhã e de tarde. Então, para estagiar, fica bem complicado para você fazer as 30 horas ali, que é o básico, né? E aí é justamente isso, que foi que fez totalmente a diferença na minha e eu acredito que faça na diferença de muita gente durante a graduação, que é você ingressar numa empresa júnior. Eu, por exemplo, participei de um grupo de extensão, era parecido com a empresa júnior, mas não era uma empresa júnior, era diferente. uhum, Nesse grupo de extensão, cara,
assim, a gente tinha. Primeiro, a gente tinha muita liberdade. O professor, que era o coordenador desse grupo de extensão, ele deixava a gente muito livre para fazer contato com o cliente, para a gente, de fato, montar a estrutura do nosso grupo como a gente quisesse, sabe? Então Que da hora. a gente se sentia como se tivesse uma empresa ali de fato, sabe? Era bem bacana. Então a gente tinha toda uma estrutura de cargos, de administração ali dentro. Eram cerca de 10 a 15 pessoas, mais ou menos, e a cada 6 meses aí entravam os novos trainees, e o que a gente fazia? A gente fazia projetos de viabilidade econômica. Então, por exemplo, a Exalc é muito forte na questão de agricultura, né? O curso de agronomia acho que é o melhor do país, se eu não me engano, um dos melhores do mundo, né? Então, a região de Piracicaba, ela respira muito pela agricultura e pelo curso de agronomia da Exalc, né? Então, muitos dos nossos clientes eram voltados nesse sentido. E aí, um exemplo básico aqui era, por exemplo, o cliente queria montar uma, não sei, ele queria montar uma estufa perto de Piracicaba, por exemplo, para começar a vender hortaliças, alface, tomate, enfim, cara, como que eu consigo viabilizar isso aqui na região? Então, a gente fazia um estudo técnico e aí eu contava muito com o apoio da galera que fazia agronomia, porque eles me ajudavam muito nesse apoio técnico, né? Então, a gente formava grupos e aí, além do apoio técnico que a gente fazia, dessa consultoria técnica, a gente fazia análises financeiras e projeção de fluxo de caixa, por exemplo, para esse cliente, para entender se aquilo valeria a pena ou não. Caralho, E aí, no complexo. final, a gente fazia uma. Bem bacana, né? Era bem legal. E aí, no final, a gente fazia uma apresentação para o cliente, para justamente entender, cara, qual que são os gaps que você tem hoje no empreendimento que você quer montar e quais são os pontos positivos, por exemplo. Que Então, massa. era bem Totalmente bacana. voluntário, né? Não, aí a gente Vocês. cobrava um. Não, sim, mas, por exemplo, vocês cobravam, só que isso virava caixa dentro da instituição. Ou Cara, vocês. não, então, é justamente por isso. Como não era uma empresa júnior, era um grupo de extensão, a gente recebia pelos projetos que a gente fazia, então a gente era remunerado. Ah, que da hora. Diferente isso É, daí. era bem legal, é um esquema diferente mesmo. E, cara, outro ponto muito legal também é que a gente trabalhava dentro do CPEA. O que que é o CPEA? Ele basicamente ele faz a inflação, ele monta a inflação, digamos assim, o custo médio dos produtos, de diversos produtos voltados para a agricultura. Qual que é o preço, por exemplo, da saca de soja? A referência nacional é o CPEA. E a gente trabalhava dentro do escritório do pessoal do CPEA. Então, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo o nosso projeto ali, a gente estava sentado numa mesa com diversas discussões e, enfim, a gente estava de fato imerso no ambiente de uma empresa, né? O que era muito, muito bacana nesse Que sentido. massa, que massa. Vocês já tinham logo de cara um contato absurdo. E. Caraca, que da hora. Sim. Bem diferente Sim. do que a galera comentou aqui já. Cara, foi uma experiência que mudou 100%, assim, a minha noção de, não só do curso, mas enfim, da minha noção pessoal também, né, cara? Pô, querendo ou não, 17 anos, 18 anos, a gente lá na faculdade, não dá pra gente exigir muita coisa com relação à vida profissional de ninguém, não dá pra exigir nada, na verdade, né? Uhum, Então é muito importante durante a faculdade você aprender algo que vai te preparar minimamente para os seus próximos passos da vida. E eu com acho que certeza. eu acho que esse foi um dos principais, né? Porque, pô, querendo ou não, tive a figura de um chefe que era um cara que eu via todo dia na faculdade, por exemplo, que o cara era meu amigo. Uhum. Só que eu tinha que tratar ali dentro ele como chefe. Então, pô, isso já é um negócio que você já começa a pensar, você já começa a construir dentro de você ali um senso de responsabilidade, de forma como você vai ter que conversar com as pessoas, com o cliente, diferente, né? Então, que é muito importante depois que você se forma, né? É, você acaba amadurecendo com uma responsabilidade muito menor do que você já tá numa empresa ali, com certeza. Que da hora. Sim. E vocês têm esse respaldo dos professores, né? Porque acho que nesse pô, por um momento ali que vocês não conseguem estagiar por falta de tempo, né? Uhum. Acho que os projetos de extensão acabam. E você chegou a participar de mais algum? Atlética, centro acadêmico? Ou tem algum diferente lá, além desse? Cara, não participei de uma instituição de fato, mas morei em república, né? Então, que chega a ser uma instituição da É. faculdade como um todo, né? Então, morei em república e, pô, puta experiência também, né? Pô, daí até já que você tocou nesse ponto de república, meu, você passou. Bom, até dando uma contextualizada, né?
o Léo já falou aqui que ele é do Nordeste e você é de Recife, né, Léo? Então, Sim, você já tinha mudado pra Campinas novo, aí você veio pra Piracicaba. Beleza, já tinha uma bagagem de mudança, né? Já, pô, sim. tem que me virar aqui, fazer novos amigos, mas como que foi chegar em Piracicaba agora sim, tipo, o respaldo dos seus pais, nascer a cobertura ali? é, Sim. Como que foi pra você achar a República? Como que foi? Puta, meu, vida nova, agora preciso me virar. Cara, foi foi no mínimo um processo diferente, foi no mínimo um processo diferente. Não se compara nem um pouco com a primeira mudança, que foi justamente, pô, vim de Recife e morar em Campinas. Foi um negócio, cara, que exigiu muito de mim, assim, porque, pô, eu tinha, acho que eu ia completar 18 anos, se não estou enganado. Ia completar 18 anos em abril, a faculdade começa ali em fevereiro, março. Tava me conhecendo muito ainda, né? 17 para 18 anos, você está se moldando ainda. Então, assim, pô, estar num lugar em que eu conhecia absolutamente ninguém, ter que fazer 100% das amizades do zero ali, pô, não tinha a menor ideia quem era ninguém ali, né? Uhum. Foi um desafio, cara. Foi um desafio, principalmente para mim, que já estava muito bem estabelecido. A gente tinha um grupo muito bacana em Campinas, tem até hoje. Tava justamente, pô, morando junto com meus pais, então foi um desafio você tirar essas suas amarras iniciais ali e, cara, vamos conhecer gente nova, independente de quem seja, independente de onde que veio. Então, esse processo inicial ali foi um choque, mas foi, puta, muito bom, foi muito bom mesmo. Logo de cara você já queria ir pra República? Você já tinha ideia disso? Ou sei lá, você morou em algum AP antes? Cara, eu já tinha ideia de que eu queria morar em República, até justamente por isso, né? Cara, vamos conhecer gente nova, eu tô aqui, preciso viver essa experiência, sabe? Então, eu sempre quis morar em República, mas eu não tinha a menor ideia de como seria, né? E até na Exalc, principalmente, as coisas às vezes podem ser um pouco diferentes do que a gente espera, né? E, e assim, pô, foi muito bacana mesmo. É, E, cara, muito diferente também de tudo que eu tinha conhecido, tudo que eu tinha visto pelos meus primos, por exemplo, que todos estudaram lá em Recife, né? Lá, cara, pô, quase 100% das pessoas que eu conheço moraram na casa dos pais durante a faculdade, ia para a faculdade, voltava para casa, tranquilo. No segundo ano já começa a fazer um estágio lá, já começa a ingressar no mercado de trabalho, né? Só que na minha faculdade, por exemplo, lá na Exalc, é totalmente diferente, né? Você vivia em república, ninguém estava perto dos seus pais lá, o curso era 100% integral e a gente tinha que se virar junto ali, né? Então foi bacana, foi bacana. Da hora. Meu, tem uma pergunta um pouco polêmica, geralmente, mas é Uhum, porque Exalc é uma faculdade muito antiga, se não a primeira, uma das primeiras do Brasil, né? Mais antigas, campus sim, da USP, sim. pelo menos. E, pô, já tem todo aquele estigma de agronomia, né? Ah, acho que, que nem você falou, a base é a agronomia, então, Uhum, como que é a questão de trote, até da faculdade, das repúblicas, o uhum. pessoal tá, tipo, mais comportado, ainda rola umas coisas meio foda. Cara, assim, uma vez que você entra, você não conhece nada, pode acabar sendo um choque ali, de fato, você saber o que rola e o que não rola, né? Só que todo mundo lá é muito livre para fazer as suas escolhas, sabe? Então, assim, o que a gente tem? Que eu acho que é muito bacana. Uma vez que você entrou na faculdade, uma vez que você é calouro, bicho, enfim, como chamarem, é, a gente tem cerca de 6 meses ali, 4 meses, vai, para ir conhecendo todas as repúblicas. E por todas as repúblicas, todos os estilos de república. Então, a gente tem um processo lá muito bacana que todo dia, na hora do almoço, os calouros ou os bichos, eles vão almoçar numa república diferente. Então, todo Que mundo se massa. reúne depois da aula, todo mundo se reúne lá depois da aula, e às vezes, por exemplo, você está numa república X, e essa república X é amiga da república Y. Aí já combina, ou vamos almoçar lá em casa hoje, beleza. Aí você vai conhecendo todas as repúblicas, né? E essa é uma das formas de você conhecer todos os estilos de república. Tem trote? Tem trote. Mas você
uma vez que você sabe o que você quer, o que você não quer, você tem a possibilidade de escolher, sabe? Acho que isso é muito importante, frisar que todo mundo é muito livre lá pra, pô, não quero fazer isso, então eu vou, sei lá, ir para uma república X, vou para uma república Y, ou Uhum. não vou morar em república, enfim. Porque assim, o que eu sinto muito, o medo, né? Porque, querendo ou não, você tem um certo medo de. Pô, a gente tá saindo pra um mundo totalmente novo, já chega logo de cara, toma um trote fudido. Coisa do Sim. tipo. É, você não acaba não sendo repreendido, né? Tipo, não é repreendido a palavra, mas excluído. Você não é excluído das festas nem nada se você falar um não, se você impor seu limite. Desde que, óbvio, você imponha numa boa também, Uhum. é, porque as pessoas tendem a respeitar cada vez mais, né? Óbvio, tem sempre Sim. uma galera mais ignorante, né? Que Ah, não. moro em apartamento, não vou nem conversar com o cara, tá? Não, e o dos dois extremos, sabe? Tipo, pô, aquela pessoa que não quer nada, nem participar do trote como uma integração, porque acho que o trote nada mais é do que uma integração. Sim. Então, tem aquela pessoa que não topa nem participar da integração, mas tem aquela pessoa também que, no caso de um veterano, que é aquele cara, pô, mais abusivo que vai e quer, tipo, te ferrar no trote. Sim, Então, acho sim, que sim. saber dosar isso daí talvez seja o mais importante e estabelecer limites sempre, É, né? Acho que ninguém é obrigado a nada conforme sim. você. Sim, cara, eu acho que, pô, é justamente isso. Ali no começo, lógico que rola um medo, eu tive medo no começo, porque eu não sabia o que eu tava enfrentando, né? Então eu tava com medo, na verdade, tava com receio de tudo, né? De onde eu ia morar, da faculdade, do curso, como é que ia ser, dos trotes, o que que eu ia enfrentar, o que que eu não ia enfrentar, como que eu ia lidar com esse tipo de situação. Então, medo tinha, de fato. Mas eu acho que, assim, pro bicho, por exemplo, que tá entrando, que tá ingressando, vai muito dele. Ah, por exemplo, cara, eu sou uma pessoa que gosta de trote, por exemplo. Eu gosto de trote, não tenho problema nenhum em assumir, em tomar. Cara, se você tem um cara na sua sala que pensa diferente de você e que não gosta de tomar o trote, pô, não tem por que você agir de forma diferente com ele, sabe? Uhum. Não tem razão. Então, assim, se a pessoa é gente boa, se você construir uma afinidade com ela ali, aí a partir do momento que essa pessoa vai para morar num apartamento ou não, pô, fala claramente que não gosta de trote, isso não significa que vocês não vão poder ser amigos no futuro, sabe? Tipo, não é É. algo definidor. Eu acho que isso é muito importante justamente para quem tá entrando de, cara, poder ter essa liberdade de fato. Cara, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo, mas eu quero ser amigo de quem eu quiser. Então, tem que partir muito da pessoa também de estabelecer os seus limites e botar as caras também, cara. Com Tipo, certeza. se você gosta da pessoa X ou Y, cara, vai pra cima, vai pras festas junto com ela, chama pra fazer alguma coisa, faz trabalho junto. E aí, um outro ponto muito importante também que você tocou um pouco, aquele veterano, cara, querendo ou não, vamos lá, média de idade início de faculdade, 17 para 22, 23 anos. O veterano, que é um cara bem mais velho, ele tem 20, 21 anos de idade. Tipo, ele é um recém-adulto ali ainda. Então, essa questão de você saber lidar com, entre aspas, gigantes, o poder de você ser um veterano e você aplicar o trote da forma que seja minimamente educativa, assim, é um desafio. É um desafio. E muitas pessoas não conseguem aplicar isso da forma mais correta É. possível. E é justamente isso, ficam abusando do poder, né? Ah, porque eu sou veterano, então eu vou fazer X, eu vou fazer Y, cara. Porque Não é fizeram assim, né? comigo, então vou ter que replicar. Não, pera, você não tem que replicar. Tipo, se você não gostou, não tem por que você, né, replicar uma conduta que É, você. A única coisa que não cara, vale aí, que eu já acho 100% é, se você não tomou trote, você não tem direito de dar trote também. Então, são escolhas. é, aí, pô, aí não é nem questão de bicho veterano, aí seria um pouco de hipocrisia também, né? Vamos com calma. É, porque isso eu já É, vi muito. Nossa, isso eu já vi, eu ficava com raiva. Eu falei, nossa, esses caras aqui da minha turma que não tomaram trote, agora estão querendo dar trote. Eu ficava com raiva, aí eu ia proteger os bichos, sabe? Você fala, meu, é, sai fora. Não mas é, tem. pô, mas é. Minimamente tem que fazer Eu... o que você já passou, né? Exato, exato. E, e como que é morar em Piracicaba, Léo? Tipo, lá, como que é a disposição da cidade? Eu não faço ideia. Exalc é uma fazenda? É algo nesse sentido? O pessoal mora perto, mora longe? Cara, é o seguinte, se você chega ali por. Se você chega por Campinas ou vem por São Paulo,
você, a primeira coisa que você vai ver praticamente quando você chegar em Piracicaba é um peixe, é um monumento que tem lá, mas a segunda coisa é a Exalc. Então a Exalc ela é bem na entrada da cidade de quem vem do interior, só que interior sentido litoral, então Campinas para o litoral, sabe? É, a Exalc é uma fazenda gigantesca, belíssima, inclusive. Quem não conhece, pô, dá uma pesquisada no Google aí que é linda a faculdade, linda São quantos a cursos, escola. rapidão? Você tem uma ideia? São bastante? Cara, eu acho que não, acho que são uns 6. Ah, São pouquinho. tantos cursos não. É. Tem economia, engenharia agronômica, ah, ciências dos alimentos, ciências florestais ou engenharia florestal, acho, se eu não me engano. Enfim, não vou entrar no Uhum. detalhe aqui porque eu não tenho Tranquilo, certeza. tranquilo. Mas são poucos. E, cara, é uma fazenda de fato. A maioria das aulas de agronomia tem os seus departamentos lá. E, por exemplo, atrás tem uma horta para a galera ver como é que é não sei, uma horta que, sei lá, tem morango, por exemplo. Uhum. E ao longo dela tem, sei lá, uma pastagem gigante que o pessoal tem aula prática de algo relacionado a pastagens, por exemplo. Aula de trator. Como tirar carta de trator. Também aí tem uns tratores lá e tal. Enfim, é uma fazenda de fato. Muito bonita, gigante. E ela é bem no começo da cidade, para quem chega por esse lado. E a cidade ela tá bem inclusa na cidade, não é que ela é afastada, assim. Então, se você atravessa a rua, já tem República, por exemplo. Da hora. Então, para quem quer estudar lá, você tem a possibilidade de morar muito perto da faculdade e você conseguir ir a pé para aula todos os dias, sabe? Que é muito bom. A República que eu morava, inclusive, não era tão perto, mas assim, hoje morando em São Paulo, o que É é perto e é perto, né? longe mudou muito, né? Mudou muito para mim. Antigamente, pô, para mim era muito longe, mas hoje em dia é do lado. A minha República da escola, né? Então, enfim. Da hora. E Mas, aí, tipo, as repúblicas geralmente ficam tudo perto, é um bairro mesmo, assim, você tem um bairro universitário, tipo Unicamp aqui em Campinas. cara, as repúblicas ficam perto, mas ao mesmo tempo são tantas, né? Se eu não me engano, são mais de 100. Então elas Caraca. ficam muito espalhadas pela cidade também. Então, pô, lógico que tem aquela parte do bairro ali que numa rua tem 4, 5 repúblicas. Você vai a pé e você tem diversas repúblicas. Só que acaba se espalhando. É tanta república, né? Tanta gente morando em república que a minha, por exemplo, não sei, a primeira, porque a gente mudou de casa no meio do curso, né? A primeira república que eu morei, a primeira casa da república que eu morava, era afastadíssima, assim, não tinha nenhuma república nem perto, nem perto. Então acaba que se espalha bem e, cara, você tinha até perguntado, eu esqueci de comentar, sobre a cidade de Piracicaba. Uhum. Muito boa mesmo, para quem quer morar. É uma cidade, se eu não me engano, sei lá, 300, 400 mil habitantes, pequena, só que tem tudo, sabe? Tem barzinho bom, tudo perto, tem uma estrutura muito boa. Tem Então, shopping. assim, muito bacana. Tem shopping, qualquer academia que você quiser vai ter. Enfim, restaurante bom, é muito bacana. E Custo tudo de vida é perto, né? bom? Custo de vida lá é razoável, Cara, é assim? bom, é bom, é bom. Da hora. Comparado com Campinas até é mais barato, assim. Sim. Porque, não, e até, tipo, aqui eu dei uma brisada aqui. Você falou que são 6 cursos, mas tem mais de 100 repúblicas. Tipo, tem aluno pra caramba, então. Apesar de ser Cara, se eu não me pequeno. engano, são 3 mil, 4 mil alunos. Pô, é bastante. E aí conta com o pessoal da pós também, né? Logicamente. Tem Uhum. muita gente, inclusive, que mora em República aí que tá fazendo uma pós-graduação lá. Da hora. Pessoal de fora, enfim, mas bastante gente. Caraca. É... E, tipo, pra essas repúblicas mais afastadas, tipo, transporte urbano lá, sei lá, um Ah, ônibus ou a galera é sim. muito carona? Tipo, porque eu lembro até Cara, um tempo atrás, quando eu tava lá em Sorocaba, surgiu um aplicativo de carona, que era lá de Piracicaba, da galera que tava fazendo Exalc. Tipo, sério? Ah, eu não, lembro, verdade, tinha um verdade, eu aplicativo lembro. de carona lá, eu falei assim, caraca, os caras É deve ter uma, verdade. Não, uma lá. cultura de carona massa por lá. Sim, sim. Primeiro que se você morar na República e você não tem carro, não esquenta. Você vai conseguir ir pra aula ou pra onde você quiser a qualquer momento, sabe? Porque a gente vai, o pessoal vai,
te levar. Se a pessoa tem carro, você não tem problema. Então, com relação a isso, é muito tranquilo. E aí, no meu caso, por exemplo, se você não morava tão perto, não dava para ir a pé para as aulas todos os dias, transporte público, cara, ônibus, mototáxi, enfim, tinha de monte, era bem tranquilo, era bem tranquilo. Mototáxi é quando você tá atrasado, né? É, nunca usei, mas tinha uns corajosos lá que, caramba, eu tô fora, cara, disso aí. Mas Aham. era um negócio que era muito bacana, né? Porque eu entrei lá sem carro, não tinha carro quando eu entrei. E o pessoal mais velho da República já tinha carro e, cara, você não passa nenhum perrengue com relação a isso. Ah, puta, minha aula acabou 11h15, e eu tenho carro. Aí a pessoa que não tem carro, a aula acabou meio-dia. Não, eu espero 40 minutos, pô, não tem problema nenhum. Espero 40 Da minutos, te hora. levo pra casa e vambora. É, tipo, isso que é massa de rap, né, não, de forma geral, porque no final todo mundo ali tá um pelo outro, você Sim. acaba abrindo mão de algumas coisas, tipo, acho isso bem massa. É, privacidade você tem muito menos, com certeza, do que se fosse morar sozinho, é óbvio. Uhum, Mas, cara, você constrói uma família, né? Bacana. total. Me arrependo muito de não ter morado em rap. Eu já comentei aqui algumas vezes que acho que Uhum. de arrependimento de faculdade foi não ter morado em rap. Todo o resto foi muito bem vivido. É, Eu sei bem. você chegou aí pra Sorocaba uma vez quando eu tava lá, né? Fui. Eu Fui nem no lembro que apartamento lá que você festa. morar, pô, era muito É, bacana. eu nem Putz, lembro que festa também. que era. Acho que era uma festa da UFSCar, se bobear. Cara, não foi uma festa que não teve? Não foi uma que Ou tava quente não? pra caramba? É, Sei cara, lá. tá. Minha Teve memória algum é perrengue, péssima. né? Você teve algum É, perrengue nessa teve festa. Foi alguma coisa absurdo. diferente. Ué, enfim. Pô, mas até antes da gente entrar de festa, tem mais uma pergunta aí e a gente já começa a falar de bagunça. Mano, mercado de trabalho. A gente tava comentando um pouco antes, lá no começo, Uhum, mas como que você sente hoje, né? Pô, eu tenho visto muito, pelo menos, mercado financeiro valorizando cada vez mais. Não valorizando no sentido de ação e tudo mais. Mas foi algo que popularizou muito mais. Eu vejo sim, muito por conta. YouTube tem ajudado muito com educação financeira. Você tem bancos aí é, digitais que começaram a popularizar também essa questão de investimento, né? Que era algo sim, muito. Então, o mercado financeiro de certa forma, ficou um pouco mais acessível. E aí, uma visão totalmente leiga, né? Aí é o uhum, economista pode falar. Mas eu tenho a uhum, impressão de que foi isso que começou a colocar um pouco mais as pessoas dentro desse mundo. E não à toa, muitas empresas do mercado financeiro, bancos, né, principalmente, uhum. têm contratado a rodo, seja economista, administrador, engenheiro. Então, como Sim. que você vê hoje, assim, para você? Aí até, né, quais outras áreas de atuação você tem visto a galera aí? Cara, primeiro, falando assim do diploma de economia na Exalc, por exemplo. Uhum. Cara, muito bem visto por mercado de trabalho. Pelo Pesa menos bem, né? pesa. Só se você ter o nome ali de uma instituição como a USP, cara, pesa muito, assim. Então, eu imagino que, eu não tenho certeza, eu nunca vou ter, talvez, né? Mas eu imagino que eu e todos os meus amigos da faculdade lá, muito provavelmente nunca vivenciaram sei lá, eu fui excluído dessa etapa do processo seletivo por causa do meu currículo, por causa da minha graduação, sabe? Eu acho que nesse sentido é muito difícil. Mesmo tendo todo esse romantismo com relação às engenharias, ou então a cursos particulares X ou Y, cara, eu, pelo menos da minha experiência, não acredito que tenha ficado abaixo das pessoas que estavam concorrendo comigo de outras faculdades ou de outros cursos que o pessoal romantiza às vezes, sabe? Uhum. Eu acho que nesse sentido, pô, foi muito bacana. E assim, dos meus colegas de aula, enfim, muitos foram para o mercado financeiro, mas a grande maioria trabalha hoje em multinacional e aí muito, obviamente, voltado para a área financeira. Então, eu acho que o grosso, digamos assim, das pessoas, elas saem e vão para alguma multinacional. E aí, multinacional, eu digo, cara, empresas grandes mesmo, então isso é muito bom do curso, que a pessoa sai com um calibre bom para brigar pelas vagas nas melhores empresas do mundo, sabe? E aí, muito voltado para
para a área de administrativo financeiro, digamos assim, dessas empresas, né? Uhum. Tem muita gente indo para a área acadêmica? Você vê esse caminho contrário, não contrário, mas voltando, né? Tipo, alimentando o ciclo da. Não, não. Caraca, Tipo, sério? apesar do curso ser muito voltado, muitas das vezes, para a gente seguir no rumo acadêmico, cara, pouquíssimas pessoas continuam assim. Ah, não, já vou fazer um mestrado direto porque eu estou desenvolvendo uma tese X ou Y. Cara, não. Caraca. Pouquíssimo. Acho que, sei lá, 5%, 10%. É que assim, aí outro achismo, você, por favor, me corrija. É porque, por exemplo, eu, enquanto programador, não, enquanto engenheiro de computação, eu consigo fazer sistemas ou ir para a área acadêmica num universo muito fechado, né? Muito nichado Uhum, ali. Então, eu posso fazer uma pesquisa que vá afetar diretamente a área de atuação que eu tenho ali. Sei lá, vou usar um exemplo. E visão computacional, que nem tinha um professor lá na Unesp que ele usava visão computacional para detectar câncer com análise de imagem. uhum. Na economia, você depende de muitos outros fatores que não só aquele que você está estudando. Talvez seja por isso que a galera às vezes tenta pegar uma bagagem fora no mercado para entender, para poder voltar para academia depois. Faz algum sentido isso? Cara, eu acredito que sim. E aí eu não posso falar com tanta propriedade, até porque eu sou bem leigo nessa questão de, pô, quais são as teses, qual que é o desenvolvimento acadêmico, qual que é o rumo da academia de economia, por exemplo, hoje em dia. Uhum. Mas, assim, por exemplo, o impacto que você descreveu agora, que o seu professor poderia ter sobre a vida real é gigantesco, tipo, gigantesco mesmo. Se você ingressa numa vida acadêmica num curso de economia, o impacto que você vai ter, cara, eu confesso que é mais difícil, é mais complicado, né? É muito mais Uhum. amplo, como você falou, só que o impacto que você consegue ter com relação a alguma metodologia que vai ser aplicada por um governo, por exemplo. Imagina isso, pô, eu É. desenvolvi uma metodologia aqui para a gente estabelecer uma meta de inflação que vai remodelar a forma como a gente pensa nos preços hoje em dia. Caramba, vamos com Uhum. calma, né? Então é um negócio bem mais complicado. E aí, achismo meu, mas eu acho que muitas das pessoas que seguem para a vida acadêmica pode ser para galgar algum cargo público. Banco Central, por exemplo, pô, quero entrar na vida acadêmica, eu quero Entendi. ter isso no meu currículo porque eu quero fazer um concurso para diplomata, por exemplo. Então, acho que as pessoas seguem mais por esse caminho, dependendo das aptidões aí para o futuro, né? Entendi. Não, faz sentido. E até o que você falou, talvez seja muito mais fácil você até aplicar essas teorias dentro de um micro-universo que é uma empresa, né? Porque ali você Sim, realmente vai estar mexendo com alguma parte de economia ali dentro, com cenários reais. Você vai ver o impacto daquela teoria que você tem, sim, sim. daquela tese, né? No caso. É, E. isso muito num aspecto mais macro, assim. Se a gente for colocar, Sim, por exemplo, sim. um analista, um estagiário analista, ele logicamente vai ver uma parte micro do processo, só que já vai começar a ter Uhum. contato com o cara, como é que eu defino, pô, precificação de X produto, como é que eu junto isso com a minha área de marketing, o que a gente vai fazer de estratégia daqui a 5 anos, a depender da condição econômica do país. Então a conversa começa a ficar mais ampla ao longo do tempo, mas sim, faz sentido, total. Da hora. E é o mercado aquecido? Porque assim, pô, Sim. querendo ou não, o Brasil, o índice de desemprego hoje é absurdo. Você vê, eu tenho visto até no Facebook alguns relatos de pessoal com formações absurdas, com currículos enormes, tendo que trabalhar como motorista de aplicativo. Não desmerecendo, Uhum. né? Onde a pessoa tá ali. Sim, Mas, sim. querendo ou não, ela fez todo o investimento. Ele estudou para fazer Nossa, outra coisa, esqueci né? Exato, esqueci a palavra. Mas, enfim, ela fez todo o investimento Uhum. na intelectual. Investimento intelectual e não tá atuando, né, na área dela Sim, por falta sim. de vaga, às vezes não, não excluindo também, às vezes falta de competência. Uhum. Mas tá sobrando vaga, porque tem alguns pontos, né, que é até uma balança engraçada isso. A gente vê um nível de desemprego alto, mas algumas Uhum. profissões bem específicas com
mercado bem aquecido. Cara, primeiro ponto aqui é que uma vez que você se forma como economista, o escopo de atividades que você desenvolve no mercado de trabalho é muito amplo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha como trader no mercado financeiro de um grande banco e uma pessoa que trabalha na área financeira de uma multinacional, o escopo de trabalho dessas pessoas é muito, muito diferente, não tem nada a ver, na verdade. Então, Uhum. assim, o bom é isso, é muito amplo. Então, pelo menos da experiência que eu tenho e das pessoas que eu conheço, possibilidade de ingressar no mercado financeiro, no mercado de trabalho, desculpa, independente da área de atuação que você vai buscar, cara, essas pessoas encontraram, sabe? Então, eu imagino que a maioria das pessoas que realmente procuraram ali, que gostariam de atuar no ramo, elas encontraram um emprego e já de cara, assim. Então, eu saí eu me formei final de 2019, mas desde final de 2018 eu já estava fazendo estágio fora, né? Então, basicamente já tinha me formado. E nesse meio tempo, a maioria dos meus amigos que eu tinha contato ali já estavam ou empregados ou ficaram empregados pouco tempo depois, o que é muito bom, né? Então eu diria que sim, o Pô, mercado tá aquecido justamente, cara, primeiro, logicamente, pelo peso do diploma, e também pela essa amplitude essa diversidade de vagas que a pessoa pode concorrer ali como economista, né? tá, é um diploma meio coringa, talvez, como o de engenharia, talvez? Cara, eu diria que sim, porque querendo ou não, as áreas são um pouco relacionadas, mas é bem coringa. Porque, querendo ou não, por Uhum. exemplo, quase metade do nosso curso, na Exalc, tem algumas matérias iguais ao pessoal de administração. Então, você Uhum. também sai com uma boa visão uma visão bem ampla das matérias que o pessoal tem do curso de administração também, sabe? Da Então, a hora. pessoa acaba que ela aprende bastante coisa diferente, então ela acaba sendo um profissional capacitado para, pô, eu vou olhar números só o dia inteiro ou vou trabalhar na área de RH, por exemplo. Pode, porque o curso é Tá. amplo nesse sentido. Uma outra abordagem bem diferente, inclusive, do que. Massa. Bem da hora. Isso dá experiência, pelo menos, das pessoas que eu vi saindo ali junto comigo, né? Aconteceu bastante. Não, com certeza. Mas pô, essa parte de RH eu nunca tinha imaginado, né? É porque a galera acha Uhum. que RH é só contratar a pessoa, não é? Tipo, tem toda uma logística por trás disso É, aí. tem que ter dinheiro para contratar a pessoa. É, exato. É, e aí, falando um pouco de coisa boa mesmo, como que é festa? Eu sei, mano, eu já ouvi falar muito, Piracicaba tem umas festas bem da hora, mas como Aham. que foi esse mundo pré-pandemia aí? Pois é, outro mundo já, né? Cara, assim, é muito bom, é bem animado mesmo. O pessoal que quiser, cara, se você quiser, você acha alguma coisa pra fazer todo dia, sabe? Então, assim, não vai ser exatamente uma festa, mas, cara, se você quiser ficar tomando uma com a galera, todo dia você vai achar. Domingo a domingo. Pô, mas sem É, repúblicas, né? pois é. Com certeza vai ter alguém desocupado. Alguém vai estar com sede com um litrão aberto na mesa e esperando você pra jogar um truco, com certeza. Isso aí pode ficar tranquilo. E aí, cara, festa, pô, muito boas mesmo. A maioria das festas era ali de quarta, quinta-feira. Então, isso para quem tá entrando é algo que a pessoa tem que se acostumar ali, que, cara, às vezes você vai querer ir para uma festa, mas no outro dia você vai ter que ir pra aula 8 horas da manhã. Então, a maioria das Aí você festas era. para. Você vira adulto essa hora aí. É, pois é. É aí que você começa a gostar de café, cara. Não é nem porque você precisa estudar muito, é porque você dormiu pouco na última noite. E, cara, aí a maioria das festas, pô, dia de quarta, quinta-feira, e geralmente sei lá, eles fecham uma balada que tem lá em Piracicaba, algumas baladas que tem lá em Piracicaba, e fazem a festa nessa balada, sabe? E aí, dia de sábado, rolava bastante festa também, e aí eram as festas maiores, que ia o pessoal de fora, que eram de fato mais animadas, assim, que aí, cara, começava sábado à tarde, o pessoal alugava uma chácara, e pô, muita festa de Gosto. república nesse sentido. A maioria das festas das repúblicas rolava de sábado, assim, e, cara, era bacana. Ia, sei lá, 500, 600 pessoas, sabe? Durante a semana eram festas um pouco menores, mas muito boas também. Mas de fim de semana eu acho que, pelo menos, pô, eu gostei muito mais. Pô, que massa. Tipo, porque assim, eu vejo algumas cidades universitárias, galera de fim de semana, a cidade vira fantasma, né?
Porque todas as almas vão para cidades natais É. e esquece, Não, mas vira vira? fantasma. Só não vira Vira, quando tem mas festa, é isso? é isso, é isso. Quando tem Ah, festa, tá. todo mundo fica, cara. E, pô, é uma escola muito tradicional, né? Então tem república muito antiga que faz aquela festa lá há 10, 20 anos. Então o povo, todo mundo já sabe. Até o Já pessoal de sabe qual. Piracicaba já sabe quando vai ter aquela festa ali. E o pessoal, pô, não, vou ficar. E fica. Tá. Não, aí. É, você sabe, né? Tipo, pô, festa tradicional, já vai dar pra dar aquela. É festa com carimbo de. Né? Qualidade. Selo de qualidade de festa. Então. E. Mas, por exemplo, tem bar na frente da facul lá, tipo, a galera vai pro agito, tipo, ou é muito nas Cara, rap mesmo. então, é muito mais nas repúblicas e é algo até diferente, por exemplo, de Campinas, cara. A gente ia lá na frente das faculdades de Campinas, na PUC, da Facamp ali, cara, tá todo mundo bebendo, independente do horário, na frente da Tá. faculdade. Na Exalc é um pouco diferente. É tipo, cara, beleza, todo mundo tem aula até às 6, mas se você tem uma janela das 2 às 4 ali, por exemplo, cara, é raro você ver o pessoal bebendo assim, sabe, em bar. O pessoal não, cara, espera acabar a aula, espera acabar o dia, não, vamos beber agora na República, vamos fazer um negócio na República, vamos beber, beleza, vamos. Então era um pouco diferente nesse aspecto, assim. Tá, mas é tipo, tem bar lá na frente, perto da Não, tem, faculdade? Tem? tem. Que bizarro, então, porque a minha teoria era a seguinte: o pessoal, pelo menos na PUC. Na Unicamp eu já não sei porque eu não passava tanto na frente. É, Uhum, porque tinha o bar ali na esquina deles, né? uhum. Mas pra gente era muito cômodo, às vezes, sair numa janela, porque você vai, fica ali no bar e depois só volta. Aí eu falei assim: ah, pô, se não tivesse bar na frente ali da Exalc, a galera ficava com preguiça de ir até a República É, pra depois voltar. pois é. Mas se a gente tem um Cara, bar ali na frente. eu não sei, então, eu achava muito esquisito também. Toda vez que eu voltava pra Campinas e, sei lá, tava de férias e a PUC não, por exemplo. Aham. Aí eu ia lá nos bares perto da PUC, sei lá, 2 horas da tarde, todo mundo bebendo. E a galera de mochila, aí, peraí, mano, que eu vou pra aula ali e já volto. O cara ia pra aula e depois voltava. Cara, como assim? Lá em Exalc não existia isso. Era muito, mas muito raro, assim. Se alguém tá ouvindo aí e fez Exalc e tem uma experiência diferente, me conta aí, porque, cara, pelo menos a galera que eu conheço, a gente esperava o dia acabar e bebia na República só, Você mesmo era, tendo bares perto. você era do grupo dos nerds, né, Léo? Você não. Ah, é. Pega lá meu boletim, o tanto de DP, meu Deus do céu. Mano, isso é até eu já tava esquecendo. A galera pega muita DP lá? Pega, cara, muito. É. Nossa, mas muito, assim, muito. Tipo, é perfeitamente normal o pessoal atrasar o curso por causa de DP, sabe? Lógico que todo Mas, mundo tem sua especificidade ali, mas, cara, é normal. mas isso daí é porque o curso é muito foda? Ou os professores, tipo, tem algumas matérias que você sabe que o professor é filho da mãe? Filho da Cara, mãe no bom sentido, que, tipo, o cara puxa muito na prova. não, cara, é por É falta de vagabundagem. organização ali, vagabundagem e, pô, muita festa. Pelo menos é. Cara, eu diria que a maioria dos casos é por isso. Lógico que tem aquelas matérias que todo mundo sabe que é muito difícil e a pessoa repete porque realmente é muito difícil. Mas, cara, a maioria das DP tem cachaça no meio. Privilégio da faculdade pública, né? Tipo, de você também Pois não é. ter aquela necessidade de se formar e trampar. A gente entende as diversas realidades que existem, né? Sim. Mas. Não dói no bolso, tá tranquilo. É. O. Mas, mano, isso daí que você falou é foda de pegar DP por conta. Que eu falei assim agora há pouco, né? Que aí que você vira adulto de verdade. Mas, mano, esse momento da faculdade em que você decide parar de pegar DP é outro também. Que. Porque assim, é uma vida Sim. totalmente nova. Você tá ali simplesmente por sua conta. Você não tem mais aquela, tipo, puta, se eu não for na aula, meus pais vão me encher o saco. Eles nem vão ficar sabendo se eu não for na aula. Porque É nem isso, esse o é o professor não principal. liga. O professor não liga se você levantar no meio da sala e ir embora. Ele nem sabe quem é você, às Sim, vezes. Aí. sim. Então, tipo, puta, esse é o momento mais difícil, assim, de você se organizar, porque você tá totalmente deslumbrado com a faculdade, com tudo aquilo que a vida universitária te proporciona, que é uma Uhum. liberdade absurda. Você pode beber a hora que você quiser, você pode ir pra festa todo dia da semana e você pode não estudar. Só que Sim. você precisa Cara, estudar, hein? Ah, sim. E falei, dormir a falei. hora que você quiser, né? Que na casa dos pais você chega ali um momento, não, vamos dormir, vamos dormir. Não, cara. Ah, Eu quero ver uma série hoje até 3 da manhã e ficar, nossa, mal amanhã. Beleza, fica. é.
Então, tipo, esse momento é muito foda de você simplesmente falar assim, não, meu, preciso virar gente. Preciso dar atenção aqui no curso que... Virar a Nossa, eu chave. peguei DP pra caramba na Unesp também. Muito, muito. É até triste pensar nisso aí. É, eu Não, também fico mentira. triste, cara. Eu não me arrependo, mas você tem algum arrependimento disso? Porque, tipo, a gente sai da escola com aquela coisa. Nossa, eu tenho 16 não, 17, 18 anos. Eu preciso me formar em 5 anos, porque com 23 eu já tenho 22, 23 anos, já tenho que estar Sim. formado e tá. E, meu, eu. Se eu pudesse ter ficado. Não queria ter ficado mais um ano na faculdade, não. Mas tipo, pelo rolê mesmo da faculdade, Sim. a bagunça que é e tudo mais. Não me arrependo nem um É, pouco de ter cara. ficado esses 2 anos extras. Eu não me arrependo também. Acho que eu me arrependo de ter algumas DPs que eu peguei que foram vacilo. Eu repeti por Aham. vacilo, assim, sabe? Então, cara, sei lá, uma notinha mínima ali a mais, um esforço mínimo que eu faria, daria pra ter passado e eu não precisaria pensar mais nisso, sabe? Uhum. Mas eu não me arrependo porque é justamente isso, cara. Acho que o período da faculdade não é só pra você estudar e ficar preparado para o mercado de trabalho, não, cara, é para você se conhecer e você, pô, viver aquela experiência, sabe? Não é só você dar de cara com o livro, cara, é você conhecer pessoas novas, você amadurecer como pessoa, que eu acho que esse, para mim, na verdade, o principal ponto que eu levo da minha experiência na faculdade, desse período, foi, cara, o amadurecimento que eu tive como pessoa, e não, sei lá, como um aluno ou como um profissional. Acho que isso é Uhum. o mais importante, né? Então, cara, uma DPzinha ou outra por causa disso, não tem porquê. Assim, eu tenho pra mim aí, você até complementa, por favor. Onde a gente mais aprende na faculdade não é na sala de aula. Com certeza, com certeza. Tipo, de Tipo, relações interpessoais, né? Até. com certeza. Pô, você entra na faculdade uma pessoa, uma criança, e você sai uma outra pessoa. Não um adulto ainda, mas, cara, você tá muito mais bem preparado e você lida com as situações que chegam no seu dia a dia de forma totalmente diferente. Totalmente Uhum. diferente. E um outro tópico que tem sido recorrente aqui, que eu tenho conversado muito com galera da Unicamp, USP e Unesp, por enquanto, né? Uhum, Se tudo der certo, a gente vai começar a expandir para outros estados. uhum. E mas a galera tem falado muito que eles aprendem a se ferrar na faculdade pública. Você sente isso? Cara, com relação às matérias sei lá, por exemplo, o professor não dá nada de mão beijada, você tem que ir atrás de tudo porque ele não te deu nada. Basicamente nesse sentido? Também, mas tipo, você passa perrengue de todas as formas possíveis. É. E muito, cara, por. Assim, logicamente tem esse lado de alguns professores estarem nem aí, você tem que ir atrás de Uhum, tudo. Isso aí é um nível de responsabilidade que você tem que ter. E eu acho que o outro lado também é justamente isso, cara. Você tá sozinho ali, não tem os seus pais naqueles. Você não tá sob o guarda-chuva dos seus pais pra te, enfim, irem te guiando, né? Cara, não, ó, vamos dormir hoje aí, porque amanhã você tem que fazer X, Y e Z. Então, acho que você acaba se ferrando muito por isso também, né? Porque você não tá preparado para tudo aquilo que a faculdade está te impondo. Então, às vezes, pô, não tem é. ninguém te falando ali que você precisa estudar para uma matéria X ou Y, e você não estuda. Aí chega na hora da prova, você, pô, manda mal. Então, acho que tem esses dois lados, sabe? Boa. O Léo, e aí partindo para última parte da conversa aqui, eu tenho uma pergunta final, assim, matadora. Zoeira. Não é tão Lá matadora, não. vem. Mas, pô, é que essa eu faço pra todo mundo mesmo, porque é tipo pra fechar assim com chave de ouro. Se você pudesse dar uma dica, um conselho pra quem tá querendo fazer economia na Exalc, ou só economia mesmo, ou às vezes só Exalc, qual, que você, pô, tipo, chegou aquela pessoa do terceiro colegial na dúvida que ela vai fazer inscrição amanhã. Que você daria, tipo, de conselho é, matador, assim? Cara, pô, difícil a pergunta aí, cara. É... Ah, pode ser, tipo, Ca- de sua vivência mesmo, ou algum macete do curso, sei lá. Sim. Cara, eu acho que o principal ponto é a organização. Você tem que se organizar de qualquer forma, porque senão as coisas vão acontecendo e você vai ficar para trás. E aí, cara, com relação ao curso de economia, porra,
sensacional. Eu acho que eu sou suspeito para falar, eu sempre gostei muito. Então, assim, é um curso muito diverso, muito amplo. Vai ser chato em muita coisa? Vai ser chato em muita coisa, porque você não gosta de 100% das coisas que eles vai abordar ali. Mas, cara, você vai aprender muito. E, cara, eu acho que é isso. Se organiza, estuda e passa, que vai dar bom, vai dar bom. Da hora, show de bola. Pô, Leozinho, queria te agradecer muito aí por ter topado participar desse episódio, de compartilhar um pouco da tua experiência lá. Acho que eu queria muito que, quando eu estivesse prestando vestibular, as pessoas se disponibilizassem, assim, a compartilhar, né? Acho que inclusive o projeto nasceu porque eu mudei, né, 2 vezes de faculdade, quase 3. Sim. E, pô, brigadão aí pelo seu tempo. Muito sucesso aí nas suas novas jornadas aí, eu tô ligado que você andou mudando de emprego e tudo mais. Correria tá Então, braba, mas tá bom. boa. E é isso, Cara, mano. Eu pô, queria. Falei. cara, não, pô, queria agradecer primeiro, cara, é justamente o que você falou, isso é muito importante. Para quem tá entrando agora, a gente não conhece nada de como vai ser a vida depois que você passar no vestibular. E a gente ter esse papo aqui, espero que pô, o máximo de pessoas que esteja com essa indecisão escute, que é muito bom, é muito bacana mesmo e ajuda muito. E, cara, sucesso aí para você. O Tamo trabalho junto. tá massa e vambora, vambora. Se precisar ir de Assim, novo para mano. falar sobre outro tema, você Pô, vai demorar um pouquinho, às vezes vai, mas vamos conversar show que de é bom. bola. Depois a gente vem, traz mais gente que morou em Piracicaba, só falar como que é morar em Piracicaba. E aí a gente vai desenrolando. É isso, é isso. Fechou? Tamo junto então. Boa. Valeu, Leozinho. Valeu, E valeu, meu só querido. aquele último recado, então, galera. Não esquece de compartilhar com quem vocês sabem que tá pensando em fazer economia, ou que tá na dúvida, ou que acha que tem a ver com alguma coisa que a gente falou aqui. E é isso. Valeu, galera. Valeu, Leozinho. Até o próximo episódio. Falou. Valeu.